A Gênese, capítulo 5, Sistemas do mundo antigo e do moderno. Nos primórdios da humanidade, os homens demoraram um pouco para ter uma percepção de como funcionava o sistema do mundo em que ele vivia, né? Então, a percepção do mundo em que ele estava, primeiramente, foi pelo que ele via, né? E a visão era limitada. Ele conhecia o mundo onde ele vivia, no seu vale, na floresta, nas montanhas. Então, aquilo, para ele, era o sistema. E conforme ele foi se aventurando, se locomovendo, saindo do seu local, ele foi entendendo melhor esse mundo em que ele via, né? Primeiramente, ele começou a observar o sol, aquela bola enorme, quente. Nascia de um lado, ia rodando, rodando e morria do outro lado oposto. Então, naturalmente, ele chegou à conclusão de que o sol girava em torno da Terra. Era o que ele via, né? O sol nascia de um lado, rodava, rodava e morria do outro lado. Então, ele afirmou que o sol rodava em torno da Terra. Quando que ele iria imaginar que a Terra que girava em torno do Sol, né? Isso foi no ano tal. Aqui seria bom você pesquisar quando que foi que descobriram que a Terra é que girava em torno do Sol. Inclusive citar que muitos foram queimados por falarem heresias que eram coisas contra aquilo que eles acreditavam e afirmavam, ok? Então, muitas pessoas foram queimadas, Colombo mesmo, né? Teve que se safar da morte quando afirmou que a Terra era redonda, né? Como vai ser redonda, né? Eles acreditavam que a Terra era plana, né? Um retão. Chegasse na ponta, não tinha nada, caía. Era como se fosse uma forma de pizza. O que eles enxergavam no horizonte era o que existia, era o sistema total. E o céu, aquela coisa azul, bonita, com nuvens. Como é que eles iam imaginar que existia um espaço infinito? Então, eles imaginavam não, eles acreditavam no que eles viam. Então, na sua cabeça, o céu era como uma cúpula redonda em cima da terra. E nessa cúpula, no teto dessa cúpula gigante e longe, ficavam as estrelas grudadinhas, fixas, né, lá no alto. Acreditava-se, inclusive, que quando o sol se punha, ele se apagava no mar ou na água, né? Então, por isso que não se viam as estrelas, né? Até hoje tem gente que ainda acredita em muita coisa. E muitas palavras do nosso vocabulário se mantêm, né? Como firmamento, né? O céu é algo que está firme, parado lá em cima e tem um fim, como se fosse um teto. E a gente sabe que não é isso, né? Com as nuvens, por exemplo, eles olhavam aquela... Parece um algodão, mas naquela época não tinha algodão, não pode falar algodão. Aquelas manchas brancas que ia escurecendo e caía. Jamais eles teriam conhecimento logo no início, né? Que aquela água lá em cima era originária da própria terra. Que era água que evaporava, ficava lá em cima e depois descia, né? Então, como eles não tinham esse conhecimento, como eles não viam a evaporação, porque todos que eles acreditavam eram o que eles viam, né? Como eles não viam a evaporação, eles achavam que lá em cima, nesse firmamento, no céu, existiam águas, né? Que eles falam de águas celestes e águas terrestres. Isso era antigamente, nos escritos muito antigo, né? Da Grécia, antes de Cristo, tudo, que eles falavam que existiam as águas celestes, que lá em cima tinha um monte de água. E às vezes, por alguma fissura, grande ou pequena, essa água caía. Uma chuva leve, uma fissura lá no céu, e aquela água que ficava no firmamento, lá em cima naquela cúpula, vazava para baixo, né? Então, imagine, quando que foi que se descobriu que a água evaporava dos rios, das árvores, e depois caíam de volta para a terra? Pode pesquisar. Levou um tempão, mas assim, um longo períodos seculares, para o homem começar a conhecer, né, o conjunto do universo, as leis da natureza, né? Precisou
amadurecimento intelectual para tudo isso acontecer, né? E apesar disso, tem muita gente que ainda acredita nessas coisas antigas e muitos acham difícil entender, por exemplo, como é que a Terra sendo redonda como uma bola, quem estiver lá no Polo Sul não vai cair? Como é que vai ficar, né? Então, e tem gente também que acredita que as estrelas foram colocadas lá no céu só para enfeitar, para a gente ficar olhando à noite, sabe? Como se o homem, o ser humano, os habitantes da Terra, fosse o centro do universo, né? Mas alguns estudiosos, alguns espíritos mais evoluídos, começaram a perceber o movimento das estrelas, né? Que elas estavam em lugares diferentes, não estava fixada como se imaginava, né? Então toda essa crença, todo esse conhecimento muito primitivo foi a base, né? Foi um fundo para muitas crenças religiosas, né? Outra coisa, né? Se eles imaginaram que a Terra era uma coisa redonda e plana como uma pizza, eles ficavam imaginando como é que ela estava pousada aonde? Quem segurava? E assim teve um monte de teorias, né? Que elefantes gigantes estariam segurando, né? Que abaixo daquela superfície terrestre ficavam os condenados, aqueles que quando morriam iam para o inferno, para baixo da terra. Então existia a parte de cima, a parte plana, a parte da terra, que ali ficavam as pessoas que estavam vivendo. Quando morriam, para baixo da terra, iam aquelas pessoas condenadas que iam viver no inferno. E lá em cima, no céu azul, iam viver os anjos celestiais, as pessoas boas, né? Essa crença hoje até existe de uma certa maneira, mas a gente já sabe que o centro da Terra, né, é inabitável, né? Quando se tomou conhecimento da esfera que seria o planeta, aí começou a se entender melhor que o inferno não era debaixo da Terra, no interior da Terra, ok? As coisas começaram a melhorar quando eles começaram a viajar pelos mares, fazer aquelas longas viagens. E observando à noite as estrelas, eles foram vendo que as estrelas também não estariam no mesmo lugar, né? Se eles estavam lá na terra deles, eles olhavam a estrela de um lado, quando eles estavam muito distante da terra deles, a estrela já estava num outro lugar. Então ele começou a se entender, né, que a Terra seria realmente redonda. É como se eles estivessem navegando, 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 e aquilo foi se tornando um movimento rotatório, né? Onde se chegou à conclusão que a Terra era redonda. Ia girando, 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 as estrelas também iam girando, certo? Aí começou a entender, acho que a Terra é redonda. 600 anos antes de Cristo, na Ásia Menor, começa-se a descobrir a esfericidade da Terra, né? Por causa dos eclipses, começaram a estudar. Depois, um século mais tarde, Pitágoras descobre o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo. E os cometas, os planetas, começa a ter uma noção isso, né? Tudo antes de Cristo. E depois, 160 anos antes de Cristo, 160 anos antes de Cristo, né? Hiparco, ele descobre os eclipses, estuda observando o céu e as revoluções da Lua, o que acontecia na natureza conforme a mudança da Lua. Muitos estudos, né, dessas pessoas sábias, intelectuais, filósofos, eram feitos em manuscritos. E quem tinha o poder sobre isso era a igreja. Então essa sabedoria, esse estudo todo não era compartilhado. Era só para uma classe mais privilegiada, né? Precisou, assim, muitos séculos para o conhecimento, as descobertas serem transmitidas para todas. No ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos ilustres da época da Alexandria, com seus escudos, afirmou, né, que a Terra era uma esfera no centro do universo. Ela se compunha de 4 elementos, que era a terra, água, ar e fogo. E era a primeira religião dita elementar. A segunda região era etérea, que seria o céu. E no céu havia 11
céus, né? Por isso que hoje ainda há escritos antigos que falam que Paulo subiu ao terceiro céu, ou que tinha sido elevado ao sétimo céu, Jesus no caso, porque naquela época acreditavam que existiam faixas no céu, né? Talvez por aí se explicasse, porque umas estrelas maiores, outras melhores. E ele também percebeu a duração de um dia de 24 horas. Né? Então, muita descoberta que aconteceu foram praticamente depois de Ptolomeu, só 19 novas descobertas. Mas de Ptolomeu até o ano de 1800 não, 1600. Não, 1400. No começo do século, no ano de 1400, Copérnico, célebre astrônomo, ele repete as ideias de Pitágora e publica um sistema confirmado cada dia pelas novas observações, né, onde ele descobre e afirma que a Terra não é o centro, e sim o Sol está no centro, e os planetas giram em torno do Sol, e a Lua é um satélite da Terra, e não um planeta. Um século mais tarde, em 1600 e pouco, Galileu, né, ele inventa o telescópio. Ele descobre, né, o Júpiter, alguns planetas, e percebe que os planetas não têm luz própria e que todos os planetas são iluminados pelo Sol, tá? Então, só as estrelas é que possuem a luz. Os planetas todas não possuem luzes, mas são iluminadas pelo Sol, que é o centro. Galileu também faz os estudos da constelação, né, que tem aqueles nomes todos originários do zodíaco, né? Touro, Gêmeos, Virgem e etc. Tudo nomes imaginários que se via pelos desenhos entre as estrelas, imaginários. Então, depois de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias foram destruídas para sempre, né? Aí é um avanço muito grande nos estudos, com a mudança de crenças antigas. Foi derrubado muitas velhas teorias. Mas é importante destacar que todo esse estudo, todas essas novas descobertas, elas não foram aceitas facilmente, né? Elas foram contestadas. Alguns, quando afirmavam alguma coisa, eram presos, eram bruxos, morriam, cometiam heresias. Aos poucos, com a evolução do mundo, foi se aceitando novos conceitos. Mas como até hoje, novas descobertas, novos conceitos não são muito bem aceitos. Mas o avanço, o progresso, a descoberta do sistema, do nosso mundo, do universo, só tende a crescer, né? Tudo vai mudando à medida que a gente vai amadurecendo intelectualmente, vamos recebendo espíritos intelectuais, pessoas mais sábias, gênios, que vão estudando e esclarecendo, e a gente vai conhecendo gradativamente o mundo que a gente vive e o que a gente veio fazer aqui, né? Enfim, a Gênesis ela nos mostra velhas crenças, novas crenças. Vamos percebendo que as teorias vão mudando, o conhecimento vai sendo alterado e a gente vai evoluindo. Então é importante que a gente tenha sempre a cabeça aberta e não declare que o conhecimento do mundo e do sistema em que a gente vive, do universo, ele acabou. Não, ele é infinito, assim como o infinito. Há muito que conhecer ainda, mas vamos tendo esse conhecimento na medida da nossa evolução. Não estamos realmente ainda preparados para tanto conhecimento, mas já podemos ver alguns alicerces aí, né? As outras dimensões, a medicina quântica, a energia quântica, tudo isso aí é um início de muita coisa a ser descoberta ainda, tá? Ou seja, o mundo vai se modernizando cada vez mais, derrubando velhos conceitos e ampliando a nossa mente, o nosso conhecimento e a nossa responsabilidade.